amigos, muito boa noite. Está no ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da sua audiência, que nos acompanha semanalmente. O nosso programa vai ao ar sempre às quartas, às 21 horas, aos domingos, às 18h30. Mudou agora a grade de programação da TV da Cidade. E também aos sábados, às 18h30. E eu agradeço muito a você que tem acompanhado o programa Saúde e Companhia, programa que há muitos anos traz informações sobre saúde, comportamento, bem-estar, enfim, vivendo a vida como ela é. Muito obrigado pelo carinho que você tem pela programação da TV da Cidade, Canal 20, com muitos filmes no ar, né? Filmes antigos, relembrando aí os bons tempos do cinema, em que nós íamos no Cine Palácio e no Cine Colón. Muitos joinvilenses lembram dos bons tempos em que nós esperávamos ansiosamente para irmos assistir lançamentos de filmes nacionais e internacionais no Cine Colón e no Cine Palácio, que não existe mais. O Cine Colón virou uma igreja. O Cine Palácio virou uma igreja. Agora, que vai virar um teatro, quando não se sabe, com um valor de quase 100 milhões de reais. Aliás, teatro não é uma prioridade. Nós temos em Joinville uma casa que tem como se apresentar espetáculos teatrais. Construir um teatro de quase 100 milhões em uma área onde temos problemas de alagamentos, é uma incógnita o que vai acontecer. Mas o ex-prefeito, que já deixou o cargo, tinha por um sonho construir um teatro, o Teatro Nicodemos. Como que o teatro fosse uma prioridade para a cidade de Joinville. Nós temos outras prioridades. Depois eu quero falar sobre esse tema que é muito interessante. Há 2 semanas atrás, eu conversei com um psiquiatra aqui neste programa, e foi uma entrevista muito interessante, muito bacana, falando sobre comportamento, falando sobre o dia a dia em que as pessoas vivem e a tal da ansiedade. O ser humano, e não é só no Brasil, é em todo o planeta, em grande parte dele, anda com a ansiedade à flor da pele. Eu, ao vir aqui para a TV, vim de Uber, eu fiquei observando o comportamento das pessoas, os motoristas, os motoqueiros, aqueles que andam de moto elétrica, no trânsito. Você nota a ansiedade das pessoas. É uma coisa impressionante como essa tal de ansiedade, ela tomou conta de grande parcela da população. Não importa a idade, o sexo, religião, todos vivem ansiosos. Essa ansiedade gera uma série de problemas que levam as pessoas, muitas vezes, a cometer suicídio, a entrar em dívidas sem necessidade, ficando endividados, e aí ficam com depressão e doentes. E jovens, muitos deles. As redes sociais, e isso já está mais do que comprovado, é um dos fatores que está acelerando este processo em que as pessoas andam ansiosas.
A ansiedade tem graus, dizem aqueles que estudam esse distúrbio nas pessoas. Grau 1, grau 2, ela vai tendo graduação e chega num estágio em que a pessoa, entre aspas, explode. Ela chega num estágio que ela não consegue controlar aquela ansiedade. E aí ele se torna agressivo. Isso num relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, e por aí vai. Na Grécia, e a Grécia é um país europeu, faz parte da União Europeia, o parlamento grego, esse ano, votou uma lei que entra em vigor a partir de janeiro de 2026, e foi feita uma enquete, um tipo de um plebiscito lá na Grécia. Você está vendo aí Acrópole, uma região muito bonita, do berço da sabedoria do planeta, Atenas, a Grécia. Aí é Acrópole, uma região bonita, belíssima, de um povo que tem uma história fantástica na humanidade. Os gregos escolheram em optar pela aprovação de uma lei que vai fazer com que jovens de até 15 anos tenham restrições às redes sociais. Esse é um problema, entre aspas, não é um problema, é uma situação que vive a Alemanha, a Espanha, Itália, Áustria e por aí vai. A ansiedade nos jovens. O adolescente vive ansioso. Os estudos comprovam de que as redes sociais têm um papel muito importante no quesito dar o start da largada da ansiedade. Ou seja, as redes sociais fazem com que o jovem fique ansioso. Pensando nisso, lá na Grécia, os políticos tomaram essa decisão. Antes fizeram uma enquete para saber a opinião do povo grego. No final dessa enquete, deste plebiscito, 87% aprovou a ideia de se fazer essa lei. A lei foi elaborada, discutida e aprovada. Agora, os adolescentes, as crianças da Grécia, vão estar se preparando, né, para que em 2027 eles tenham restrições com relação ao acesso às redes sociais. Segundo alguns parlamentares gregos, a ideia é fazer com que o jovem possa utilizar a internet, mas de uma forma a não fazer com que ela, a internet, a rede social, influencie o seu comportamento. Como eles vão fazer isso? Bem, aí eles vão ter um tempo até 2027 para preparar um plano nas escolas, na família, para que o adolescente até tenha acesso à rede social, mas de uma forma a não fazer com que ele fique fissurado pelas redes sociais. O comportamento do ser humano mudou muito com o advento das redes sociais. Não que ela, a rede social, seja totalmente culpada. Nós estamos trocando as redes sociais por coisas que antes nos faziam bem
e nós deixamos de lado e optamos pela dita rede social, que fez com que o ser humano se enjaulasse dentro de um pequeno computador, dependendo de uma série de coisas que está dentro de uma jaula. Isso eu ouvi de um neurocientista. Essas mudanças que ocorreram nos últimos anos fez com que muitos médicos, neurologistas que atuam, que pesquisam, pesquisadores que trabalham a mente humana, chegassem a ponto de dizer que houve uma alteração muito grande num pequeno espaço de tempo. O que é um pequeno espaço de tempo? 10 anos, 20 anos? Quando teve início a onda das redes sociais? Há 20 anos atrás, é um pequeno espaço de tempo? É. E isso alterou o comportamento das pessoas. O aumento da depressão, o aumento da ansiedade, o aumento de uma série de distúrbios neurológicos que levou, ou que está levando, milhares de pessoas a procurar ajuda porque estão doentes mentalmente. Muitos sofrem com a falta de sono. Isso já está comprovado, principalmente crianças. Tanto é que nos Estados Unidos, vários estados lá nos Estados Unidos, os prefeitos e os governadores alteraram o horário escolar das crianças e adolescentes. Por quê? As crianças não estavam tendo um bom rendimento escolar. Estavam dormindo menos e aprendendo menos. Por quê? Porque eles ficam um tempo maior na rede social, no computador, vão dormir mais tarde e acordam cedo. E aí, para dar aquele start no cérebro, para poder estudar e assimilar o conhecimento, eles demoram mais tempo. E isso atrapalha, segundo as pesquisas feitas em escolas públicas e particulares nos Estados Unidos. Lá, eles ampliaram o horário, ou seja, antes as crianças tinham início a sua aula às 7h30 da manhã. Eles ampliaram para 8h30 da manhã, para fazer com que as crianças dormissem um pouco mais. A criança e o adolescente, elas têm que dormir um tempo um pouco maior do que o adulto, porque eles estão numa fase de crescimento, numa fase de aprendizado. E o sono é fundamental. Como eles estavam dormindo menos, eles estavam aprendendo menos, por conta do computador. Vejam vocês, o computador, a rede social, a internet é um aliado do ser humano, mas ela tem que ter um limite. Infelizmente, no mundo inteiro, não é só no Brasil, em Santa Catarina e aqui em Joinville, muitos pais não colocam um limite. Não é censura, é limite. Limite é uma coisa, censura é outra coisa. Censura é proibir, e limitar não é proibir. Para o bem do desenvolvimento intelectual da criança, do adolescente e do adulto também. Existem coisas muito melhores do que apenas a gente ficar na internet. Caminhar sem fone de ouvido para ouvir o barulho dos pássaros, do carro, da ambulância, da sirene da polícia e por aí vai. Olhando a natureza. Existem coisas muito boas que nós podemos fazer nos desligando um pouco da tal da internet, que é muito legal, é importante para o trabalho, que hoje nós somos internet dependentes em praticamente tudo. No trabalho,
na escola, no lazer. Vai no restaurante, tem que ter computador, não é verdade? Vai na missa, leva o computador portátil. Vai no cinema, está com o computador portátil. Em tudo ele está presente. Nós podemos mudar esse conceito para termos uma vida muito mais realista, real. É bacana. Pense nisso. Eu vou falar algo aqui que talvez você não vá gostar. Eu não estou ditando regras de vida. Estou apenas repassando aqui aquilo que eu ouço de profissionais que atendem pessoas viciadas, mas viciadas em internet, em rede social, que começou devagarinho, foi graduando, nível 1, 2, 3, e chegou no estágio em que a pessoa não dormia mais, não se alimentava corretamente, não vivia mais a vida real. Ela vivia uma vida na internet. E quando ela tentou acordar, ela não conseguiu mais sair daquela jaula que eu falei no começo. Ela teve que procurar uma ajuda com um psiquiatra. E o psiquiatra está ajudando ela. Ela continua ainda com aquela obsessão. Mas aos poucos, segundo ela, essa pessoa, ela está conseguindo se desvencilhar desse vício, que é um vício danado. É como o vício do cigarro, da droga, da bebida, que também é uma droga, e por aí vai. Se você tem um filho adolescente, uma criança, evite fazer com que essa criança fique muito tempo na rede social, na internet. Procure fazer com que ela tenha uma outra atividade. Eu encontrei essa semana uma senhora que acompanha o nosso programa. Eu falei algo parecido com o que eu estou abordando aqui há uns programas atrás. E eu falei um negócio aqui e ela achou muito interessante e ela fez isso com a neta dela. Ela tem 3 netos. Hoje, é muito raro você ver alguém escrevendo uma carta. Sei, a criança, muitas vezes, nem sabe o que é uma carta. Porque a criança hoje é ensinada a ir para a rede social, a internet. Tudo é internet, é joguinho, enfim, é tudo. Escrever, muito pouco. E a escrita, você escrever, é muito importante. Você digitar é uma coisa, e você escrever é outra coisa. Vocês lembram quando você tinha, você que está me acompanhando, aula de caligrafia? Aquele caderninho que era diferente dos demais, o caderno era dessa forma e o de caligrafia era corrido. A gente escrevia, a professora escrevia no quadro e você ia escrever direitinho entre as linhas do caderno de caligrafia. Eu gostava muito de fazer aulas de caligrafia. Isso praticamente desapareceu com a chegada do computador, que hoje é tudo bota numa tecla lá, inteligência artificial, ela faz o texto para você, pronto. Você não pensa mais como você pensava antes. Ah, mas os tempos mudaram. Mas o cérebro tem que ser instigado. A parte pequena do cérebro, dizem os neurocientistas, tem que ser instigada com pequenas coisas. Escrever, por exemplo. E essa senhora sentou com a sua neta e começou a escrever cartinhas. Ela e a neta. Aí depois veio a outra neta e o outro neto. E aí eles escrevem cartinhas. É uma coisa... escrever carta é coisa do passado, não tem nada a ver. Tem muito a ver com a intelectualidade. Se você perguntar para uma criança hoje como é que se escreve uma carta, a grande maioria vai ficar na dúvida. O cabeçalho da carta, para quem você vai encaminhar a carta? Não, eu mando um zap aqui, é uma coisa. Escrever uma carta é algo muito legal. Os pais, as mães, podem fazer o mesmo. As avós, como essa senhora faz. E essa avó já passou para uma outra avó. Eu fiquei muito feliz quando eu soube disso,
porque essa iniciativa partiu aqui do programa. Eu acho muito bacana. Uma avó mandar uma carta para o neto ou para a neta mandar uma carta. Ah, mas ainda manda a carta? Manda. Demora um pouquinho, mas vai chegar. Você recebeu uma carta que a tua avó mandou há 6 meses atrás, a avó mandou uma carta, ou o neto mandou para a avó. É um negócio muito legal. É muito melhor do que internet, chegou, não, cartinha. Vamos exercitar mais a nossa mente, a mente das nossas crianças, para que elas se desenvolvam melhor. É igual a leitura. Ler livro. Pai sentar, ler uma história para o filho, para a filha, e for uma Bíblia. Pega a Bíblia, leia, explique o que era São João, São Marcos, São Mateus, a história de Cristo, e por aí vai. Mude. Mudar é bom, principalmente quando a mudança desenvolve a intelectualidade. O mundo hoje, repito, o mundo hoje está depressivo. Aonde você vai, tem alguém com depressão. Observe, no seu trabalho, na sua igreja. Aonde você vai, tem alguém que anda depressivo. Chateado, amuado, está com dívida, está devendo para alguém, que não consegue fazer aquilo, aí fica... Não é legal viver assim. A vida é boa, mas você tem que saber viver ela. Você tem que ter prazer em viver a vida com qualidade de vida. Pense nisso. Não só pense, tome uma atitude. Faça a sua parte para um mundo melhor. Eu tenho certeza que você vai ganhar, não dinheiro, mas felicidades, vai ficar mais feliz, porque nem sempre o dinheiro traz a felicidade. Ok? Nós temos um intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre um novo hospital. É, um hospital de 250 leitos. Você vai saber já. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde se diferencia de um clube qualquer. É um clube de vantagens na área da saúde. Atendimentos com médicos profissionais especializados em várias áreas, oftalmologia, psiquiatria, clínico geral, ginecologia, ortopedia, entre outros. Com uma pequena mensalidade, você que tem uma empresa de porte médio, pequena, e quer dar aos seus funcionários acesso a profissionais de saúde com preços super acessíveis, Clube Social Saúde. E você também tem até vantagens para o seu pet de estimação, inclusive com clínicas de exames por imagem, como Clínica São Marcos, entre outras. Clube Social Saúde. Faça parte deste clube. Eu indico clubesocialsaude.com.br 3028-2339. Ligue e se informe as vantagens que você vai ter sendo sócio do Clube Social Saúde. Você ronca? Tem apneia? Você tem 2 problemas. O ronco e a apneia são 2 problemas que causam transtornos muito grandes para quem quer ter uma vida saudável, uma vida boa. Dormir bem é sinônimo de ter um dia super produtivo. Dormir mal significa uma qualidade de vida não muito legal. Se você ronca, se você tem apneia, procure ajuda. Existe tratamento e cura. A Clínica São Marcos Medicina do Sono é a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono, aqui em Joinville. Telefone para contatos 3422-2045, São Marcos Medicina do Sono. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa 100% joinvilense, inclusive tem a loja da fábrica lá na rua Copacabana, bem no final da Copacabana, uma loja muito bonita, vendendo produtos da Oceano. É moda 100% surf.
Se você for às praias, destrua as ondas. Deixe a areia e a restinga livre de lixo. Lugar de lixo é no lixo. O recadinho da Oceano. O programa Saúde e Companhia vai ao intervalinho rápido e volta em instantes com mais informações. Já voltamos. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos, Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Nós tínhamos falado aqui no programa, e eu não posso me furtar de voltar ao assunto, porque, como joinvilense, nascido aqui, nasci há 70 anos e 11 meses e alguns dias. Vou completar 71 anos, praticamente daqui a 10 dias. Eu vi Joinville se desenvolver, estou vendo, espero ainda por muito tempo, ficar vivo para poder ver a minha Joinville. Joinville que eu tenho assim um amor muito grande, eu gosto muito de Joinville, gosto muito. E fico triste de ver a cidade em algumas áreas com problemas. Eu sempre digo que saúde não tem partido político. A saúde não tem cor partidária. A saúde pública, a responsabilidade de gerir um hospital, quando o hospital é municipal, é do município. Quando o hospital é estadual, é do Estado. E quando o hospital é federal, é do governo federal. Existem hospitais que quem administra é o governo federal. Convênios com estados e municípios. Joinville, hoje, já passou de 650 mil habitantes. É uma cidade muito grande. Uma cidade que todo dia acolhe migrantes, que vêm do sul do Brasil, que vêm do sudeste do Brasil, que vem do norte do Brasil e que vem do nordeste do Brasil. E vem também da África, vem da Venezuela, vem de Cuba. Nós temos aqui em Joinville cubanos também, venezuelanos, haitianos, entre outros. Mais desses 3 países, 2, né, que é o Haiti e a Venezuela. Temos também argentinos e outros. A cidade cresceu. Joinville, nos últimos 20 anos, deu um salto de crescimento muito grande. E na área da saúde, nós tivemos investimentos de empresas particulares. O hospital da Unimed, o hospital da Rap Vida. Tivemos mais um hospital aqui, o Erasto Gestner. Tivemos o Hospital Bethesda, que lá é convênio entre SUS e outros convênios. Tivemos o Hospital Dona Helena, que ampliou a sua área expandiu, né, com a construção de novos leitos
e por aí vai. No hospital regional, que é um hospital regional, que é obrigado a atender pacientes da região, as pessoas, muitos que moram aqui, não entendem, ou talvez procuram não saber, de que quando o hospital isso nós temos que falar para botar na mesa. Não mentir como a classe política mente. Eles mentem. Não acredite em mentiras. Acorde para a realidade. Procure se informar. Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Regional. Aí, esse hospital é referência em cardiologia para a região, que vai de Joinville até Campo Alegre, São Bento. Então pega aqui, Garuva, Itapoá, Guaramirim. Guaramirim nem vem, vai lá para o São José de Jaraguá do Sul. Pega São Francisco, pega Garuva, Campo Alegre. Esse hospital, ele é obrigado a atender pacientes que são enviados desses municípios para Joinville, porque ele é regional e é referência. Sendo referência, o que é referência? Um farol lá no meio do mar é uma referência. Então, todo mundo olha lá para o farol, porque lá tem pedra, não pode passar por lá. O regional é um farol para atender pacientes não só da área de cardiologia, como também de cirurgia bariátrica. Bom, muito bem. O hospital o regional está passando por uma reforma. Investimento de 6 milhões de reais, ampliação de 20 leitos, mais a reforma, mais uma reforma de tantas reformas que já foram feitas. Está lá, banheiros, numa situação lamentável, um hospital que foi construído para ser uma referência, mas tem problemas. Os funcionários que lá trabalham são heróis, médicos, enfermeiros, atendentes, são pessoas que vivem um dia a dia sob uma pressão muito grande. Essa semana eu ouvi um deputado que mora em Joinville que disse que o hospital regional está passando por reforma e vai ficar novinho. Como? O deputado. Vamos falar a verdade. E que o hospital está lotado, mas isso não é culpa de ninguém. A maneira como ele colocou num programa de rádio que ele apresenta é como se o povo fosse culpado de estar no hospital. Não é culpar, deputado, é cobrar de quem tem responsabilidade sobre o hospital, que é o Estado, investimentos grandes para fazer com que o indivíduo, a população, o eleitor, não fique lá numa cadeira sentado, esperando o Deus dará, como se diz na gíria. Deputado, o cidadão que está lá, ele vota, ele paga imposto, ele vai na igreja, não importa se é católico, se é protestante, se é evangélico, se é espírita, não importa. Ele é um ser humano e ele tem que ter um atendimento em condições dignas de um local digno. Mal dizer, ninguém não pode culpar ninguém. Não é a questão de culpar. A questão é cobrar. Mas é porque é da base do governador, não pode cobrar. Pode, deve, tem que. Porque esse é o papel do deputado estadual. Não importa qual a denominação que ele vá.
Que hoje tem deputado evangélico, deputado católico, deputado do esporte, deputado bombeiro. Antigamente não tinha. Antigamente o deputado era deputado. Pronto, acabou. Mas hoje não, mudou tudo. Mas o eleitor continua o mesmo. O eleitor é o católico, é o evangélico, é o luterano, é aquele que vai no terreiro de Umbanda, aquele que vai no centro espírita. É o eleitor. Você não pode diferenciar. Somos seres humanos, independente do clero religioso, da cor do time, da cor da pele. É impressionante o que a classe política está fazendo nesse país. Saúde não tem cor partidária. Até porque o poder não é definitivo. O poder é uma roda, ele vai girando. Hoje está um, amanhã está outro. Depois entra outro, volta outro. Aquele que já estava pode voltar e assim vai. O hospital não está novinho, o deputado estadual. O hospital está com problemas e precisa de investimentos. E os deputados de Joinville, nós temos 4. Tem que cobrar do governador investimentos na área da saúde, porque nós estamos com problemas. São José é outro hospital. A prefeita de Joinville disse que foi assinado um protocolo de intenção para que o Estado assuma a folha de pagamento do Hospital São José. Um protocolo de intenção não significa que já está definido. Isso vai rolar. Como vem rolando há anos. Eles vêm aqui, dão um tapinha nas nossas costas e, vamos embora. Deixam o problema para o eleitor, que agora em outubro vai às urnas votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Serão 5 votos que você vai dar. Aliás, para senador, 2 votos. Então, meu amigo, a classe política tem que mudar esse conceito de enganação que eles estão usando. O hospital não vai ficar novinho. Eles estão passando por uma reforma de uma pequena ala. E um detalhe, o deputado até falou que o hospital, a área de oncologia... Não, deputado, o hospital regional não trata pacientes oncológicos. Oncológicos são pacientes que têm câncer, que são atendidos no Hospital São José, que é referência na área de oncologia. Só fazer essa observação, viu, deputado? O senhor cometeu talvez depois o senhor foi ver lá a gravação e viu que realmente não é oncologia, é cardiologia. Então, deputado, cobre mais do nosso governador, para que nós tenhamos uma assistência adequada. O joinvilense merece. O joinvilense votou na última eleição para deputados lá de Florianópolis, que nunca mais vieram para cá. O joinvilense votou em deputado lá do sul do estado, que vieram para cá, ganharam votos e nunca mais vieram, agora vão vir. O joinvilense votou em deputados lá do oeste, deputado federal, esqueceram de Joinville. É lamentável isso, sabe? Aí se fala muito na campanha vote certo. Aí eu fico, às vezes, me perguntando, importa termos quantidade se não temos qualidade? Quantidade não significa que teremos mais investimentos para Joinville. Será que, aumentando o número de deputados, nós teremos mais investimentos para Joinville? É uma pergunta aqui, um ponto de interrogação. Eu repito,
nós estamos sendo preteridos. Joinville, na área da saúde, em termos de Estado, é lamentável. Precisamos de mais atenção. Você quer ver uma coisa? Em São José, na Grande Florianópolis, e lá em São José já tem um hospital regional. É igual ao hospital aqui de Joinville, o Hans-Dieter Schmidt. Florianópolis tem a Grande Florianópolis. São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e aquela região ali, que chama-se a Grande Florianópolis. Lá tem um hospital universitário e tem um hospital regional. Mostra a foto aí. Veja que coisa bonita. Ó, esse vai ser um novo hospital que vai ser construído em São José, na Grande Florianópolis. Lá na capital de todos os catarinenses. Esse hospital terá 250 leitos. Vejam vocês. O investimento vai ultrapassar a casa dos 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Terão, desse montante, 100 milhões que será aplicado pelo governo do Estado para equipamentos da nova estrutura. A sede desse novo hospital ficará no mesmo terreno do regional, lá de Florianópolis, numa área nos fundos. Segundo a secretária da Saúde, ou secretário, perdão, Diogo Demarque, a licitação será lançada agora no final de abril. O prazo de entrega é de 4 anos para a obra. Detalhe, vai vir dinheiro do Estado e da União, do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Joinville é o segundo maior polo arrecadador de impostos, perde para Itajaí. É o primeiro colégio eleitoral do Estado, primeiro em número de habitantes, primeiro em número de carros, a terceira maior cidade do sul do Brasil. E nós não temos nenhum projeto pronto para buscar recursos para construirmos um novo hospital. Aí tem aí um bando de aloprados, diz que não, mas será construído um hospital novo lá onde é o São José, que não sei o quê, que vai ser uma coisa fantástica. Mas quando o projeto está pronto? O dinheiro já está definido? Não. É tudo vago. Vago. Ó, esse de Florianópolis, está lá. A licitação sai agora em abril. 250 leitos. Um hospital grande. Tamanho do hospital da Unimed. Tamanho do hospital... Está aí a foto. Vai ficar um baita de um hospital. Para Grande Florianópolis. E nós? Não, nós recebemos do Estado 7 ou 8 milhões para ampliação de 20 leitos no hospital regional. 20. É uma coisa... Não, assim, ó, eu me pergunto, que representatividade é essa? Poxa, por que lá em Florianópolis já tem o hospital das clínicas, o hospital que lá tem a Universidade Federal, hospital universitário, tem o hospital regional, tem outros hospitais, e agora vão fazer mais um de 250 leitos. Parabéns aos políticos lá da região. Isso que é representatividade. Dinheiro do governo federal, foram lá, brigaram, conseguiram. E dinheiro do governo do Estado, 100 milhões. É um montante considerável. Vejam a diferença. Para o hospital regional, 8 milhões. Para o novo hospital, 100 milhões. É uma diferença pequena. É, muito pequena. Enquanto isso, nós ficamos aqui mendigando. Joinville merece mais. Joinville merece muito mais. Aliás, éramos para ter já um hospital novo aqui em Joinville. Ah, mas
Tem político que diz que saúde não dá voto. Vejam vocês. Dá para entender uma coisa dessa? Eu fico pasmo quando eu ouço isso. Mas investir na saúde não dá voto. A classe política perdeu a noção. Porque a classe política sabe que em outubro o povo vai votar. Se você vai votar, pense bem. E eu tenho certeza que você vai votar. Vote consciente. Pense na sua cidade. Pense nos problemas que a sua família enfrenta, as dificuldades que você, que não tem um plano de saúde, enfrenta. O seu pai, a sua mãe, seu amigo, seu irmão, você mesmo. Nós pagamos para termos o atendimento. Mas, infelizmente, o atendimento falha quando precisamos, às vezes. Nada é de graça. Nada. Não tem essa de, eu fui lá, fui bem atendido. Tem que ser bem atendido. Você está pagando por aquele atendimento. Você está pagando pela vacina, pelo curativo, pela cirurgia, pela alimentação quando está internado. Tudo você paga. Nós merecemos mais. Joinville merece mais. Agora, a classe política não merece tanto o nosso carinho, não é verdade? Porque eles custam muito caros para nós. Não é barato um deputado estadual, um vereador, um deputado federal. Procure saber quanto custa por ano para o erário que arrecada os nossos impostos. Vejam quantos valores eles consomem por mês, para você ver o quanto você paga de impostos. É impressionante. Vamos acordar. Ainda há tempo. Hospital de 250 leitos em São José, num valor de aproximadamente 300 milhões de reais. Para Joinville, reforma no hospital regional, no valor de 8 milhões de reais. A diferença é pequena, né? Muito pequena. Nós temos um intervalinho comercial, é rápido. Depois vamos falar sobre os perigos das bicicletas elétricas. Eu tenho andado pela cidade e tenho visto coisas que não me deixam muito feliz, não. Quero falar sobre isso também. E falar sobre vacina contra a gripe. Você já tomou? Não tomou ainda? Não esqueça de levar seu filho, sua esposa, você, a se vacinar contra o vírus influenza. Nós vamos ao intervalinho comercial. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde é um clube de vantagens para quem quer ter acesso a consultas. Se você se associar hoje, amanhã você já pode marcar uma consulta. Você paga uma pequena mensalidade e o custo da consulta é super, super em conta. Vale a pena. Clube Social Saúde, que tem também, como associado, o Hospital de Olhos Sadala Binganen, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT, a Clínica São Marcos, a Clínica São Marcos Imagens, que faz ultrassom, tomografia, ressonância e entre outros. Clube Social Saúde, 3028-2339. Você ronca, tem apneia? Procure ajuda. Procure a Clínica São Marcos Medicina do Sono. A Clínica São Marcos Medicina de Sono é a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios como a apneia. A apneia, para quem não sabe, é a parada abrupta da respiração durante o sono. Você para de respirar e acorda desesperado. Há riscos, inclusive, de AVC ou infarto do miocárdio durante essa parada abrupta da respiração. Se você tem este problema, procure ajuda. Ligue, marque uma consulta e vá conversar com um profissional da São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045.
e também em nome da Oceano. Oceano Moda 100% Surf. Se você não conhece a moda Oceano, vá conhecer. A loja da Oceano fica anexa à fábrica, lá na rua Copacabana. No final da Copacabana tem a fábrica da Oceano e ao lado tem a loja com produtos maravilhosos. Oceano 100% Surf. Intervalinho comercial é rápido, o Saúde e Companhia já volta. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos, Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Você ouviu e vê pelas ruas de Joinville as famosas motos elétricas, as motopulsol, sei lá, essas motos aí, as motinhas, bicicletinhas, que andam numa velocidade danada. Não é 20 por hora, não, 30, 40 por hora. Passam, às vezes, pela gente assim, você nem vê. Muitos sem capacete, muitos usando fone de ouvido, né? Não pode. Existe uma... Sabe, é interessante no Brasil, né? O Brasil é um país em que tem um povo que gosta de desrespeitar a lei. O brasileiro paga caro pela classe política e não respeita a lei. Ó, capacete tem que usar, não vai salvar a tua vida, mas vai ajudar. Olha essa aí, ó. Criança em pé numa moto elétrica. Não pode. Não deve. Inclusive sem proteção nenhuma. Isso é comum aqui em Joinville. Eu não consigo entender como o pai, a mãe ou o condutor da moto não se preocupa com a vida da criança. Tem que se fazer uma campanha efetiva de conscientização e, se preciso, até multar. Ah, mas a multa é caça-níquel? Não. Porra, a vida tem que estar em primeiro lugar. Uma criança, ela acha muito bacana, mas ela não tem noção do risco que ela está correndo, porque é uma criança. O pai, o condutor, sabe, mas a criança não tem noção. Eu moro próximo de uma escola aqui em Joinville e fico observando pais que vão buscar seus filhos, crianças, e traz em cima da motinho, andando legalzinho, achando que... Não pode. Onde está a fiscalização? Não existe uma regulamentação? Tem que existir. Tem que ter uma fiscalização efetiva e chamar a atenção dessas pessoas. Ah, mas não vai acontecer nada. Como que não vai acontecer? Eu já vi moto dessa elétrica bater contra a moto elétrica e a pessoa se machucar. Machucou o joelho, machucou o quadril. Machuca, cai. Porque você não tem proteção nenhuma. Bicicleta, patinete, moto, não tem proteção nenhuma. Então você tem que andar com cuidado e usar os equipamentos de proteção. E andar no limite, andar não na contramão, que tem muita gente que anda na contramão, na calçada, às vezes nas ruas, sem noção nenhuma do risco que está correndo. E depois que acontece o acidente, aí aconteceu. E quem é que vai pagar a conta? A sociedade. Nós todos pagamos. É lamentável
tem que se fazer uma campanha eficiente de conscientização. É obrigado. Ah, mas não tem como multar. Não tem como multar, mas faz campanha efetiva. Tem que fazer. Tem que fazer. E os pais, os condutores, juízo, né? Juízo. Não faz mal para ninguém, juízo. Só faz bem. Como faz bem se vacinar? Nós estamos vivendo aí já um outono diferente, com calor de 30 graus. Os dias de outono, esses dias aí, barbaridade. Calor de verão, uma temperatura acima da média para um outono. E a vacina contra o vírus influenza já está disponível na rede pública. Não quer tomar na rede pública? Pague e vá tomar aí numa clínica, mas faça a imunização. É muito importante. A imunização contra o vírus influenza, e nós aqui no sul do Brasil estamos sujeitos a mudanças no tempo, é muito importante. Crianças a partir de 6 meses já podem ser vacinadas. Adolescentes, idosos, pessoas diabéticas, hipertensas, quem tem doença autoimune, tem a obrigação de tomar a vacina contra a gripe. Faça isso, não se omita. A vacina está lá, nós pagamos, não é de graça. Repito, remédio que o SUS fornece não é grátis. Nós pagamos. Se a vacina está lá, vai lá. Toma a vacinazinha, dentro de 10 dias você está 98% protegido contra o vírus. Nesse meio tempo, evite ter contato com pessoas que tenham gripe. A vacina não produz a gripe. A vacina protege contra a doença. E a gripe mata. Previna-se. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho que você tem pelo programa Saúde e Companhia e pela TV da Cidade Canal 20. Nós voltamos semana que vem. Até lá, um grande abraço e no trânsito, muito cuidado. A sua vida vale muito mais do que a pressa que você tem. Grande abraço, até semana que vem. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.